Amém? Abre a sua Bíblia, por gentileza, em Lucas, capítulo 15, do versículo 8. Como de hábito e costume do pastor da casa, se assentado leitura, se em pé, amém. É como de hábito da casa. Diz assim um texto de Lucas, capítulo 15, no versículo 8. Qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende uma candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? Se puder me dar mais 2 copos, por gentileza. Quando nós olhamos para o texto a qual nós fizemos menção nessa manhã, com a proposta sobre famílias, nós vamos perceber que neste momento Jesus está falando através de parábolas. Vira para o seu irmão e fala: parábolas. Parábolas é uma narrativa usada em forma de alegoria para poder transmitir cunhos psicológicos, éticos e também emocionais. A parábola, ela era usada para isso. Era simplesmente um termo da narrativa, da alegoria. Ele vai usar alegoria para poder transmitir o conteúdo a qual as pessoas que estavam diante dele tinham conhecimento para entender. Porque se Jesus, neste momento, ele fosse fazer menção do reino de Deus, aqueles que estavam ouvindo não teriam capacidade intelectual para poder entender e compreender aquilo que Jesus estava mencionando. Jesus vai usar a parábola como um recurso de linguagem judaica. Porque a parábola, ela era um recurso de uma linguagem judaica para que as pessoas entendessem certos tipos de situações que estavam sendo mencionadas. Jesus vai usar aqui a dracma. Ele usa a figura para que as pessoas tivessem uma total compreensão. Pastor, o que isso tem a ver com a casa, tem a ver com a família? Tudo. Já reparou que existe algumas casas, membros da casa, que um está falando A, o outro está falando B, e o outro está falando C? Acabam dentro da casa não tendo entendimento nenhum. Amém até aqui? Estão me entendendo? Estão me compreendendo? Porque na realidade, são vários tipos de linguagem que vem dentro da casa. A comunicação, ela não é nítida dentro da casa. Pastor, me prova isso mais na Bíblia. Quando você abre a Bíblia em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 6, nós vamos ver esse cenário de pessoas que estão dentro da casa, mas não está compreendendo e entendendo a casa. Porque não basta simplesmente você estar na casa, basta você entender a casa e se envolver com a casa. Porque quantos são aqueles que estão dentro da casa, mas não se envolvem com a casa? Se você está dentro da casa e não se envolve com a casa, você simplesmente está com o corpo na casa. Quando você está só com o corpo na casa, você não vai entender as necessidades que a casa tem. Quando você não se envolve com a casa, não compreende a casa, você não vai entender o que um ou outro está falando ou que um ou outro está precisando. Em Gênesis capítulo 3, do versículo 6, Deus dá uma ordem à casa, que não deveria comer de um certo fruto. Eva come do fruto. Quando a gente chega no versículo 6, a gente vai perceber que ela come e vê que é bom para ela. E ela faz o que com Adão? O que ela faz com Adão? Tem alguém comigo aqui? O que ela faz com Adão? Dá para Adão. E Adão faz o que? Ele come. Por que Adão come do fruto? Porque Adão estava na casa, mas não entendia a direção da casa. Ele estava na casa, mas ele não tinha entendimento com a casa. É por isso que existem muitas casas que nos dias de hoje estão vivendo debaixo de problemática. Porque onde tem problema na família é porque não tem entendimento. Existem famílias que não vivem debaixo de prioridade, vivem debaixo daquilo que é secundário. E aquilo que é secundário traz confusão na casa. Aquilo que é secundário traz destruição na casa. Porque o que é secundário não me dá estabilidade emocional no seio da família.
Quando nós olhamos para o cenário ao qual está instituído sobre a casa desta mulher, porque essa mulher iria casar. O cenário bíblico a qual nos apresenta, da parábola dessa mulher da dracma perdida, é um cenário de perca. Quantas são as famílias, na verdade, que já até acostumaram a perder. Já estão acostumados no cenário da perca. Porque a doença entrou na casa e se alojou na casa. Mas hoje nós vamos se levantar na fé de Abraão, na fé de Isaac e na fé do Filho de Deus, para poder repreender a doença no seio da família, no seio da casa. Pastor, a doença, existe doença física e existe doenças emocionais. E o grande maior problema é a doença emocional. Porque a doença emocional, muitas das vezes, ela não é vista aos olhos nus e não tem como ser palpada. A gente só vai ver a destruição na casa, a destruição na família. Porque certos tipos de doenças psicológicas, ela gera destruição na casa. E se você, na verdade, não tiver uma percepção espiritual ou uma percepção emocional, você não consegue identificar o dano que está sendo gerado na casa por doenças emocionais. Ela estava num cenário de perca. Pessoas se acostumaram com perca na família, divisão na família, destruição na família, que não tem como nem levantar a cabeça. Escuta uma mensagem, automaticamente já pega a cabeça e reclina para baixo. Quantos são aqueles que andam, na verdade, de cabisbaixo? Andam de cabisbaixo porque estão com peso dentro da casa, estão com peso sobre a família, estão com peso sobre a vida. Mas nessa manhã, nós vamos levantar na força de Deus. Porque nossa família vai ser vitoriosa em nome de Jesus. O cenário era de perca para essa mulher. Famílias que acostumaram a perder. Famílias que acostumaram a ser lesada na casa. Mas nós vamos dar um ponto final nisso nessa manhã. Jesus tinha um propósito para essa família, para esta casa. Jesus tem um propósito para a tua casa. Jesus tem um propósito para a tua família. Quando nós olhamos, vamos perceber que o texto bíblico vai mencionar que essa mulher se levanta de forma dirigente. Está na tua Bíblia. Pastor, o que quer dizer dirigente? Se levantar de forma rápida. O que me chama a atenção, pastor, no texto, é que se levantar de forma rápida não quer dizer que eu não tenho que me levantar com organização e direção. Porque existem muitos que se levantam de forma rápida, mas se levantam para cair. Por que se levantam para cair? Porque não tem organização na vida. Não tem meta direcionada na vida. Não tem uma métrica para poder saber onde vai chegar. Existem jovens nos dias de hoje que não programam a sua vida estudantil, não programa os seus estudos, e é por isso que não tem competência para poder chegar no final do ano letivo e ser aprovado. Existem chefes de família que não se organizam financeiramente para poder desfrutar de umas férias no percurso do ano. Falta de organização. Pastor, tu não conhece a minha realidade, mas eu conheço a realidade, pelo menos, do Brasil. Questão culturalmente e financeiramente. Quem se lembra aqui de um porquinho? Os jovens não lembram disso, né? Quem já teve porquinho em casa? Ou quem já tem? Os jovens nem lembram, né? Porquinho é um dos melhores resultados para que a gente possa juntar o nosso dinheiro. O último porquinho que eu estourei era um porco desse tamanho. O último porco que eu estourei, eu comprei um notebook, comprei roupas, ainda fiz uma viagem. Foi o último porco que eu estourei. Era um porco desse tamanho.
mas no meu porquinho não entrava menos de R$1. A intenção era botar só moeda de R$1. Sabe aquelas moedinhas que sobram? Bota no porquinho, que tu vai ver quando chegar no final do ano, você tem condições que pelo menos tirar 2 dias de férias. Isso se chama organização. Você tem que ter uma métrica na tua casa, uma métrica na tua família. Ela se levanta de forma dirigente. Não quer dizer que se levantar de forma rápida, ela não, na verdade, não sabe o que ela quer. Porque tem muita gente se levantando para não fazer nada. A Bíblia vai dizer que ela levanta-se de forma rápida. Quantas são as pessoas que se levantam de forma rápida, mas elas tropeçam na sua própria caminhada? Por que tropeçam na sua caminhada? Porque ela não tem uma direção. A pessoa que não tem direção na sua família, não tem direção na tua casa, ela se levanta para cair. É por isso que existem muitos membros da família que acabam não tendo alegria na casa, que acabam não tendo êxito na família. Tudo que tenta organizar, essa organização ela acaba terminando à frente. Porque não pensa, toda organização antes tem que pensar. Essa mulher estava com uma perca na casa, mas ela decide se levantar. Nós temos que se levantar como família, porque nós vamos viver a excelência de Deus sobre a nossa casa, porque nós vamos viver a excelência de Deus na nossa família. Nós temos que se levantar. A proposta nessa manhã é se levantar como família eleita, se levantar como jovens eleitos, se levantar como senhoras e senhores eleitos, se levantar como corpo de obreiros eleitos, porque o corpo de obreiro, de pastores desta casa é um corpo eleito. O corpo eleito de Deus, ele tem direito a se levantar nessa manhã. Então se levante nessa manhã, na força de Deus, na eleição de Jesus Cristo. Porque ela se levanta de forma dirigente. Entenda, ela não se levanta de forma dirigente para tropeçar. Porque se levantar de forma dirigente, ela me fala de organização, de métrica, me fala de algo determinado. Como eu posso afirmar que ela se levanta com uma métrica planejada? É simples, está no texto. A Bíblia vai dizer que essa mulher pega uma candeia. Ela se levanta para pegar a candeia. Por que ela se levanta para pegar a candeia? Porque essa mulher, ela na verdade não aguentava mais. Quer dizer, existem algumas famílias que tem que entender nessa manhã que não tem como batalhar no cunho espiritual sem a presença de Deus na casa, sem a presença de Deus na família. Quando ela busca a candeia, ela traz a luz. Candeia fala de luz. E a Bíblia vai dizer que Ele é a luz para as nossas vidas. Ele é a lâmpada para os nossos pés. Se Ele fala que Ele é lâmpada para os pés, é que Ele está falando que tem direção nova para a tua casa. Ele está falando que tem direção nova para a tua família. Nesta manhã existe direção nova para a nossa casa, para a nossa família. Quem é que quer direção nova para a casa, direção nova para a família? Existem pessoas que não levantam a mão. Sabe por que não levantam? Porque estão acostumados com a realidade que está vivendo. Mas não entende que Jesus é novidade de vida. O que tu viveu ontem era para ontem. O que tu vai viver hoje é para hoje. Eu acho que você não entendeu. O que tu viveu ontem é para ontem. O que tu vai viver hoje é novidade de vida. Dê palmas a Ele. Dê palmas para Ele. Dê palmas para Ele. A Bíblia vai dizer que ela pega a candeia. Pastor, o que me chama mais atenção, que quando ela pega a candeia, ela traz a candeia para dentro da casa, para o seio da família. Por que ela não fica com a candeia do lado de fora? Uau! Porque existem pessoas que no seio da família são assim.
são bênção para fora, não são bênção para casa. São pessoas que são muito prestativas para os outros, mas não são prestativos para casa. As mulheres que estão aqui sabem o que eu estou falando, né? Tem marido, me perdoe os pastores, vão falar depois, pastor, não traz mais esse homem aqui não. Mas as mulheres vão dizer, pastor, traz ele. Porque existem maridos que são muito prestativos para os outros, mas não são prestativos para casa. Quando fala de uma tomada, né? Mexer naquela tomada. Arrumou problema, né? Porque na realidade ela entende, ela compreende. Porque entendimento e compreensão é coisa diferente. Mas pastor, no Aurélio é tudo a mesma coisa. Vai na etimologia da palavra, que tu vai ver que compreensão e entendimento são coisas diferentes. São estágios diferentes. Quando você vai no Aurélio, pastor, então não devo ir no Aurélio? Deve. Se você gosta de ficar no raso, continua no Aurélio. Agora, se você quer mais de Deus, começa a cavar aquilo que ninguém cava. Começa a descobrir aquilo que todo mundo tem preguiça de querer descobrir. Porque Cristo te fez assim. Cristo te fez para ser diferente. Você que está de camisa amarela aí, tu tem rabinho de cavalo, não tem? Jesus não te fez para você simplesmente só ter um estilo diferente. Jesus te fez para você ser totalmente diferente. Eu percebi que tem dois amigos meus aqui, tem dois barbudos, né? Mas tem um barbudo de barba ralinha, né? Ele tem até umas... Tu usa óculos, amigão? De barba ralinha, tu usa óculos? Não? Na verdade tem todo um jeito assim intelectual ele. E tem um outro mais despojado, que eu acho que estava para trás. Jesus na verdade fez diferente. E quantos são da gente que às vezes quer que as pessoas sejam igual a gente? E na verdade é o seguinte, cada uma família ela tem a sua característica. Mas para que as famílias possam entender as características da casa, as características da família, nós temos que ter uma real compreensão que nós temos que começar a promover a bênção dentro da casa e a bênção não do lado de fora. Ela vai trazer a candeia para o centro da casa. Por quê? Porque quando traz a candeia para o centro da casa, me aponta para equilíbrio. Porque o seio da casa, o meio da casa, o meio da família me aponta para equilíbrio. Existem muitas famílias nos dias de hoje que têm perdido porque não tem equilíbrio no seio da casa. Quando a casa não tem equilíbrio, essa casa vai ser desequilibrada emocionalmente. E quando uma casa é desequilibrada emocionalmente, é uma casa que está acostumada à perca. Porque é uma casa de contenda, é uma casa de briga, é uma casa de discussão, é uma casa de divisão, é uma casa de disputa. Pastor, o que é isso? Eu estou falando de igreja, tá? É de igreja. Mas hoje nós vamos participar com a mesa com o Cordeiro. Pastor, o que tem o Cordeiro? Tem muita coisa. Porque o sangue do Cordeiro me livra de todo mal. Livro de Êxodo, a partir, se eu não me engano, capítulo 20, vai dizer que o sangue de Jesus nos protege de todo mal. O sangue e o Cordeiro. O Cordeiro gera transformação. Pastor, onde está isso? Está no Evangelho de João, capítulo 5. Quando o Cordeiro chega diante daquele homem e diz: levanta-te e anda-te. Porque o Cordeiro gera transformação e o sangue protege. Eu quero te dizer que a tua casa, a tua família nessa manhã vai ter proteção. Porque o sangue do Cordeiro vai proteger a tua família de todo mal. E o Cordeiro de Deus, ele vai gerar transformação sobre a tua família. Ele vai gerar uma nova rota sobre a tua família. Aonde havia rota de colisão, vai ser paralisada nesta manhã pela força do Filho de Deus. Calarabá. Ela tem uma atitude, porque são atitudes que eu e você tem que tomar como família. Nós não podemos aceitar a realidade, o cenário que a nossa casa está, o cenário que a nossa família está. A Bíblia vai dizer que ela pega a vassoura. Por que ela não pega a vassoura antes? Já fez essa pergunta no texto? Ela não pega a vassoura antes
Porque na realidade ela não tinha nitidez, ela não tinha claridade. Quantos são aqueles da família que não está entendendo o momento que está e assim toma atitude? Quando você não entende o cenário que você está incluído, você não pode tomar atitude. Porque quando nós estamos no momento de adversidade, atitude não pode ser tomada. Por isso que existem pessoas que tomam atitude no momento da crise e daqui a pouco se arrependem pela atitude que teve. Porque a crise só tem 3 estágios. Vira para o seu irmão e fala assim: a crise, ela tem 3 níveis, 3 estágios. Pastor, o primeiro estágio, destrutiva. Pastor, a crise é destrutiva? É. Para todos não. Porque a crise só vai destruir a tua casa, destruir a tua família, dependendo daquilo que ela encontra dentro da tua casa, dentro da tua família. Porque se tiver a fé, a crise na verdade, ela não vai destruir. Ela vai passar para o próximo nível. Qual é o próximo nível da crise? Ela é educacional. Porque é na crise que nós somos forjados. Se ela encontrar a fé na tua casa, a firmeza na tua família, a nitidez na tua família, a transparência na tua casa, a transparência na tua família, crise não destrói. Crise vai forjar a família a crescer. Pastor, terceiro estágio. Ela tem tempo determinado para começar e tempo determinado para acabar. Ela não pega a vassoura porque o ambiente não estava claro. Existem famílias nos dias de hoje que não tem nitidez na conversa, no diálogo. Não tem transparência nos pertences da casa. Quando ela pega a vassoura, porque ela já está começando a identificar e ela percebe que tem algumas coisas obstruindo dela caminhar. Porque para se levantar e cair é porque existem obstáculos que estão na casa, obstáculos que estão na família. Mas quando você retira o obstáculo, você percebe que tu vai caminhar de triunfo a triunfo como família. Ela vai varrer, porque varrer me fala que tem sujeira. Varrer me fala que tem obstáculos. Ela começa a redirecionar a sua família. Ela começa a redirecionar a sua casa. Por quê? Essa mulher iria casar. Ela não poderia formular o seu casamento da maneira que estava. Percebe bem comigo? Porque esta mulher, ela vai ter uma atitude antes de casar. E quantas são as famílias que já estão constituídas nos dias de hoje e não querem ter atitude? Está bom do jeito que está, porque vai empurrando. Vida leva eu, vida me leva. Mas nós vamos levantar na fé de Abraão, na fé de Isaac, na fé de Jacó e na fé do Filho de Deus, para dizer: eu não aceito mais como está. A minha casa vai ser excelência de Deus. O Espírito de Deus vai ter liberdade no seio da minha família. O Espírito de Deus, Ele vai agir, Ele vai fluir sobre a minha família. Ele vai fluir sobre os meus filhos. Ele vai fluir sobre o meu casamento. Ele vai fluir sobre a minha vida profissional. Ele vai fluir sobre a minha vida espiritual. Essa é a proposta. Ela pega a vassoura. Ela pega a vassoura porque tem claridade na família. Tem claridade na vida dela. Ela pega a vassoura para começar a varrer. Nós temos que entender que como famílias, nós temos que ter atitude para viver a excelência de Deus. Porque tem excelência. Vira para o seu irmão, seu cônjuge, ou para a sua família e fala assim: tem excelência de Deus. E eu vou viver excelência porque hoje eu vou sentar à mesa com o Pai. Hoje eu vou sentar à mesa com o Pai. Hoje eu vou sentar no memorial. E esse sangue, este pão é alimento para minha casa, para minha família. É transformação para minha casa. É transformação para minha família. E eu vou viver. Eu acredito, eu creio. E eu quero isso para minha família. Eu não sei se você está compreendendo. Eu não sei se você está entendendo.
Mas nós vamos resgatar a excelência na nossa casa, a excelência na nossa família. Show problema da nossa família, show mal da nossa família, Deus vai reger na nossa casa. Deus vai reger na nossa família, pelo nome de Jesus. Glorifica Jesus com as tuas palmas. Glorifica Jesus com a excelência das tuas palmas. Essa família vai ser constituída na excelência de Deus. Para finalizar, eram quantas dracmas? Tem alguém comigo? Quantas dracmas era? 10 dracmas. O número 10 aponta para a excelência de Deus. Um número cheio, um número exato. E o número 9 aponta para a ingratidão. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 10. Quantos leprosos eram? Quantos voltaram para agradecer? Então o número 9 na Bíblia aponta para a ingratidão. Nós temos que entender que a nossa família, a nossa casa não pode ser um lugar de ingratidão. A nossa família, a nossa casa é um lugar de exatidão em Deus. A ingratidão vai embora pelo nome de Jesus. A falta de valorização, ela vai embora em nome de Jesus. Porque nós vamos viver a excelência de Deus. Vamos viver a exatidão do céu sobre a nossa casa, a exatidão do céu sobre a nossa família. Número 9. Eram 9 dracmas e ela perde uma. Por que ela perde uma? Porque existe muita casa se envolvendo com coisas que não deveria se envolver. Prioridade e algo secundário. Agora, para finalizar, por que ela não chama as amigas com 9 dracmas? Já pararam para perguntar isso à Bíblia? Ela não chama as amigas quando tinha 9, porque existem pessoas que têm comentado sobre a sua vida com pessoas que não vai resolver. Ela só vai comentar com as amigas quando ela está com as 10 dracmas, quando a bênção está constituída sobre a casa. No momento de dificuldade, no momento de prova, no momento de luta, nós não devemos ficar falando com as pessoas erradas. Ela não vai falar quando tem 9, porque 9 apontava para a infidelidade. Numa outra oportunidade eu prego sobre a cultura judaica e falando sobre infidelidade. A representação dessas dracmas dentro da cultura judaica, que tem tudo a ver com as nossas famílias, com a nossa casa, com o nosso ambiente conjugal, com o nosso ambiente empresarial nos dias de hoje. Mas ela entende que ela vai de fato a quem poderia resolver o problema dela. Ela vai em Deus. Por isso que ela chama a luz. Porque a luz, ela simboliza a pessoa de Jesus Cristo sobre a casa. Ela não fala com as amigas quando tinha 9. Ela só vai participar. As amigas, que são as línguas alheias, que são os ouvidos alheios, ela só vai comunicar quando ela tem êxito na casa, ela tem êxito na tua família. Nessa manhã, nós vamos entender que a partir de hoje, como família, como casa, como casais, como jovem, como adolescente, nós só vamos falar para aquele que pode resolver o nosso problema. Pastor, e o pastor? Eu não posso. O pastor não resolve o problema, o pastor dá direção. O pastor dá direção. Resolver não resolve. Quem resolve é Jesus. Vire para o seu irmão e fala: quem resolve é Jesus. Então nessa manhã eu vou contar para Jesus todos os problemas da minha família. Eu vou contar para Jesus todos os problemas da minha casa. Eu vou contar para Jesus todos os problemas da minha faculdade. Eu vou contar para Jesus todos os problemas da minha empresa. Eu vou contar para Jesus toda a minha vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Dá palmas a Ele, glorifica a Ele, meu pastor. Pode? Eu quero orar com você. O pastor me deu essa liberdade.
Pastor, quem é você? Eu sou aquele que tinha a família destruída. Eu tenho mais de 25 anos de casado. Sou casado com uma única mulher. Tenho 2 filhos adultos. Eu tenho um filho que é militar. Faz parte das forças especiais da Marinha dentro do Brasil. Um garoto altamente competente, altamente treinado. Um garoto que foi treinado pela Marinha. Tem alguém de Marinha aqui? Das forças especiais da Marinha? Tem alguém aqui? Um garoto que foi altamente treinado no frio, no calor. Foi altamente treinado dentro de forte tensão de crise. Um garoto que desmonta um armamento totalmente debaixo d'água. Eu tenho um outro filho que é o oposto, totalmente carinhoso, que é o meu ursinho. Pergunta: pai, tu já está chegando? 1,91 de altura. Detalhe, é lutador, graduado de jiu-jitsu. Pastor, por que você está falando isso? Porque a minha casa nem sempre foi assim. Era um lugar de guerra, lugar de destruição, lugar onde os demônios habitavam. Pastor, e agora? A luz entrou, a nitidez entrou, a clareza entrou. Na minha casa agora tem alegria. Eu rolo com o meu ursinho, eu rolo. Só que não dá pra mim, né? Minha coluna é toda refeita, não dá. Aí ele vai me dar mata-leão. Aí eu vou mais experiente, porque eu também fui lutador, graduado. Aí eu vou e saio, né? Aí eu vou lá aqui no pescocinho dele, vou e aperto sem ele ver. Pô, pai, assim não vale, pai. Eu falei: eu tenho que usar a minha expertise, né? De 50 anos de idade. Você usa a tua força com 19. Eu uso a expertise. Tem muitas famílias nos dias de hoje que quer usar a força. Nós temos que usar a experiência. E quem na realidade vai nos dar sabedoria é o céu. Inteligência nos cadernos, no banco de faculdade e na experiência da vida. Agora, sabedoria é vida de oração. É vida de devoção diante do céu. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua família. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei como estão os teus filhos. A cabeça de adolescente, a questão do cunho emocional e psicológico do adolescente é um campo que muitas das vezes os pais não compreendem e não entendem. Eu quero te falar, se você como mãe e pai não está entendendo o cunho psicológico e emocional do teu filho, busque ajuda competente. Porque pode talvez, nesse momento de colapso da educação, ele pode se perder. E depois, para fazer o caminho de volta, nem todos conseguem fazer o caminho de volta. Então busque ajuda, porque aquela mulher, ela foi buscar ajuda de Deus. Eu quero olhar para a tua casa, porque eu tenho a certeza que existem jovens aqui que vão ter filhos lindos, filhos maravilhosos, que vão fazer a diferença na nação. Eu estou vendo uma juventude aqui muito power. Eu estava em Campinas pregando na Nazareno para a juventude, pregando na quinta-feira power. Foi um mover de Deus, uma glória de Deus. Aqueles jovens foram cheios do Espírito Santo, porque a juventude, o papel da juventude é fazer a diferença no futuro. E eu, pastor, e eu como velhinho, eu tenho que ser degrau para os jovens. Porque o jovem tem a força e eu tenho a experiência. Se ele carregar o velhinho, se ele empurrar o velhinho, a gente chega em algum lugar. Então tem uns casais, tem umas famílias jovens aqui que vão fazer a diferença na nação, que vão fazer a diferença em São Paulo, que vão fazer a diferença no Brasil. Por quê? Porque vão formar médicos, engenheiros, vão ser pastores, missionários, vão ser doutoras, vão ser profissionais liberais, vão levantar empresários nessa igreja, vão levantar famílias sãs, famílias saradas nessa igreja. Senhor, eu quero abençoar as famílias dessa casa. Os sacerdotes, os líderes, os profissionais, os maridos, os pais. Abençoa esses homens, pastor. Meu Deus. Toma esses homens em tuas mãos.
envolva os cabeças da família, os cabeças da casa. Direciona esses homens para um novo tempo. Deus, as esposas, mulheres valorosas, as filhas são presentes, filhos são presentes de Deus sobre as nossas vidas. Deus, cuida dessas mulheres. Toma essas mulheres em tuas mãos. Toma os filhos, muito obrigado, porque tu nos deu filhos. Tu nos deu uma família eleita. Deus, em nome de Jesus, eu quero repreender demônios. Eu quero repreender hostes do mal. Eu quero repreender espíritos de acusação. Eu quero repreender algemas sobre famílias. Eu quero repreender toda palavra de decreto de morte, toda palavra de decreto, Senhor, que vai dizendo que a família não tem jeito, que essa família não vai mudar, nasceu assim mesmo, vai morrer assim mesmo. Eu quero nesta manhã decretar o novo de Deus sobre essas famílias, o novo de Deus sobre essas casas. É na autoridade do Filho de Deus, é na autoridade do nome de Jesus. Eu quero profetizar a excelência de Jesus Cristo sobre essas famílias. Famílias que estão passando por um problema, Senhor, no cunho financeiro, que estão na internet. Eu te peço agora em nome de Jesus que haja de Deus na vida financeira. Que a provisão chegue sobre essas famílias. Que a provisão chegue sobre essas casas. E se há alguém enfermo, é Santa Ceia. Nós vamos participar do corpo e do sangue. O corpo de Cristo vai se envolver com corpos que estão aqui enfermos nessa manhã. E eu profetizo a cura. Jeová Rafa, o Deus que sara, sare as famílias, sare os corpos, sare a mente, sare as finanças, sare em nome de Jesus. Eu abençoo as famílias na autoridade do nome de Jesus e profetizo que haverá novidade de vida sobre a nossa casa, sobre essa família. Se você concorda com essa oração, se você concorda com essa palavra, comece a exaltar Ele com palmas, comece a glorificar o nome dele em nome de Jesus. Muito obrigado.